Claré, o que você pensa? Trabalhar a partir dos 14 anos significa reduzir a possibilidade de desenvolvimento da infância e da adolescência de um ser humano? Não, as pessoas têm que parar de associar trabalho infantil com trabalho escravo, né? Então, a partir de 14 anos, gente, você conhece, né? Tem vários adolescentes aí que têm totais condições de trabalhar, obviamente sem abandonar os estudos, né? Se desenvolvendo e ter o devido trabalho. Seria ótimo você aprovar isso e regulamenta depois qual o tipo de trabalho que pode, né? Se é um trabalho mais leve, se não é. Mas isso, inclusive, afasta o adolescente das drogas, dos crimes, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, eu sou totalmente a favor, mas não tenho essa ilusão. Nós temos um STF aí que vai nos atrapalhar. E aí, Kertzmann, o que você pensa a respeito desse tema? E aí que é mais ou menos aquilo que eu falei a respeito do tema anterior. Precisa de número, Paulo. Precisa de dado consistente. Quem diz que trabalhar abaixo de 16 anos é prejudicial à formação do indivíduo tem que apresentar dados concretos e não achismo. Quem defende o contrário, idem. Eu só sei o seguinte, a realidade brasileira demonstra de forma cabal, e aí estou falando de realidade, não estou falando de achismo, que o modelo não está funcionando. A realidade brasileira mostra jovens abaixo de 16 anos trabalhando em condições análogas à escravidão, trabalhando de forma precária porque tem que levar comida para dentro de casa, ajudar os pais. Então não adianta brincar de fazer lei que na prática não funciona. Pior ainda é fazer lei e atrapalhar jovens que poderiam estar trabalhando e produzindo concomitantemente aos estudos, por exemplo. Ô Paulo, a gente tem um exemplo no esporte, a gente tem um exemplo muito triste aqui em Minas Gerais, relacionado ao futebol. Em algum momento lá atrás, a Justiça do Trabalho obrigou, porque foi feito um TAC, obrigou aos 3 principais clubes de Belo Horizonte a não patrocinarem, a não permitirem competições esportivas abaixo de 14 anos, porque isso de alguma forma prejudicaria o crescimento dessas crianças. Só que outros estados não têm isso. Então, Atlético, Cruzeiro e América, eles são prejudicados porque jovens abaixo dessa idade vão disputar campeonatos lá. E aí, como o Claré falou, uma boa parte desses jovens que estão praticando esportes poderiam estar cometendo crimes ou estar expostos a tráfico de drogas, mas não estão. Em outros estados estão praticando esporte e estão estudando. Porque você pode fazer isso junto com os clubes, que os clubes provenham educação para essas crianças. E o Atlético aqui, por exemplo, eu falo do time que eu conheço, faz isso. Faz isso com grande habilidade, com grande serventia. Dá tratamento médico, dá auxílio às famílias, dá apoio escolar, apoio pedagógico, apoio psicológico. Isso tudo as categorias de base do Atlético têm e eu acredito que outros clubes também tenham. Então, quando você proíbe na marra o trabalho abaixo de 14 anos, 16, com essa justificativa que você está protegendo a criança, quem disse, cara pálida, mostra dados. Se mostrar dados e isso ficar provado, ok, eu me rendo. Se não, que se regulamente a possibilidade de jovens abaixo de 16 anos trabalharem. Paulo, é importante a gente reforçar aqui, né, que hoje, a partir de 16 anos em regime de aprendizado, já pode, já é legal. A proposta é a partir de 14 anos, não só para aprendizado, mas sobre várias outras áreas, mas com até 25 horas semanais e sob certas condições. Então, como eu disse, é um trabalho mais leve de toda forma. Não, inclusive eu acho que se você tem essa preocupação quando aparece com um tema desse para discutir na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, você tem que estar atrelado a tudo isso, a criação de um texto que obrigue a responsabilidade da continuidade dos estudos. Lógico. Ninguém pode pensar que isso não vai acontecer. Tanto é que é para 25 horas. Né? São 25 horas de trabalho. Mas aí que vem o ponto do que eu estou te chamando a atenção, da irrealidade. Na prática não funciona, não está funcionando hoje, Paulo, em qualquer idade. Porque fosse assim, a gente não tinha esses índices absurdos de evasão escolar que a gente tem. Não adianta você fazer uma lei que a realidade mostre para a lei que ela não funciona. Não adianta você dizer, você abaixo de 14 anos não vai poder trabalhar, se o menino vai trabalhar porque ele precisa. Lei é uma coisa, a realidade é outra.